Deus é bom, o diabo não presta. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos ler um texto. Já queria, de antemão, pedir perdão, Kaique, pastora Sônia. A gente tem... Eles sempre pedem, né, para a gente passar o texto, para poder projetar, fazer o banner. E o Kaique me mandou uma mensagem, eu falei, meu irmão, eu estou na graça do Pai, cara, na dispensação de Deus. Às vezes as pessoas podem até pensar, mas isso é charme, para deixar para a última hora, para causar expectativa. Mas não é, irmão. Eu sou totalmente dependente dele. Quem convive comigo sabe do temor que eu tenho de subir nesse lugar. De ministrar a palavra, né, minha pastora? Não é fácil. Mas eu não posso trazer algo do meu coração ou das minhas vontades. A palavra tem um dono, eu falo isso sempre. O povo tem um dono. Que nessa manhã a palavra de Deus fale contigo. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu quero ler com a igreja apenas o versículo 9. Aleluias. E o texto diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gostaria que você repetisse comigo a versão que está aí no telão. E chamou Pode tomar o teu assento. Eu quero tratar esse texto contigo, se Deus assim me permitir, da maneira que o Espírito Santo tratou comigo nessa noite. Ontem era meia-noite, né, Preta, a hora que nós fomos dormir? Por volta de meia-noite, nós chegamos dos trabalhos. Aí sentei na cozinha com a Milena e falei, amor, Deus precisa falar comigo. Aliás, eu preciso que Ele fale comigo. Não posso inverter a ordem das coisas, irmãos. E ali nós ficamos conversando, a Milene fazendo as atribuições da dona de casa. E eu fui buscar em Deus e o Senhor me deu esse texto. Eu comecei a escrever algumas coisas, espero conseguir ler, espero conseguir passar para vocês. Mas eu queria te deixar bem claro uma coisa, meu irmão. O Senhor sempre tem um encontro marcado com você. Não importa o que venha acontecer no decorrer dos dias, mas Deus sempre tem um encontro marcado contigo. O Senhor criou todas as coisas por intermédio da palavra. E eu vou tentar seguir o script. E se eu sair do script, vocês não fiquem bravos, não. O Senhor criou todas as coisas por intermédio da palavra. No capítulo 1 de Gênesis, vai dizer assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas, e foi a tarde e a manhã.
o primeiro dia. Mas isso que Deus criou ainda não era o suficiente. Dentro do plano da criação, o Senhor vai criando mais coisas. No mesmo capítulo 1, no versículo 7 e 8, ele vai dizer: Deus fez a expansão, fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as terras que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão do céu, e foi a tarde e manhã, o segundo dia. Mas a criação não para por aí. Deus tem muito mais. Lá no versículo 12, vai dizer: a terra produzia erva, produziu erva dando semente conforme a sua espécie, não era aleatoriamente, sem controle, não. Cada semente tem a sua espécie específica, porque tudo que Deus faz, Ele faz de maneira correta. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós olhamos e não conseguimos enxergar tudo que Deus faz, Ele faz de maneira perfeita. Aleluia. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E a tarde se foi, e a manhã se foi. E se foi o terceiro dia da criação. No versículo 16, vai dizer: Deus fez 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Separar a luz das trevas é necessário. Deus viu que tudo que Ele estava criando ainda precisava haver um tipo de separação. Então, o que é luz não tem como se misturar com a treva. E o que é treva não tem como ficar no mesmo ambiente onde está a luz. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos a luz desse mundo. Amém? Amém? Nós somos o sal dessa terra. Aleluia. Foi para isso, aleluia, que Deus tem nos criado. É para isso, aleluia, um dos motivos pelo qual o Senhor nos criou. O maior motivo deles, eu creio que seja para a adoração do seu próprio nome. Aleluia, para a adoração, aleluia, dele mesmo, assim falando. Eu creio, Senhor amado, que tudo que Deus faz, querido, Ele faz com um propósito único. E se você estiver, aleluia, voltado para o propósito de Deus, entendendo aonde Deus quer te colocar, entenda. A luz de Deus que está em você, ela vai dissipar essa treva. Aleluias. Lá no versículo 21, 23, me desculpe. Não, é 21 mesmo. E Deus criou as baleias e todo réptil de alma vivente, que as almas abundantemente produziam, conforme a sua espécie. E todas as aves de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era. E lá no versículo 23 ele vai dizer: e foi a tarde e foi a noite. Ou foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículo 26. Aqui começa a grande separação de Deus. Entenda, amados, tudo que Deus fez, Ele fez por intermédio da palavra dEle. Ele foi dizendo, o céu se formou. Ele foi falando, as águas foram formadas, foram separadas. Ele foi falando, os seres vivos foram sendo criados. E Deus vai falando e a criação vai acontecendo.
aleluia, Deus olha para um lado, vê que precisa de aves, ele vai, e pela palavra dele as aves estão sendo criadas. Ele olha para as águas, e pela sua palavra os peixes, as espécies, aleluias, viventes na água são criadas. Mas quando chega na criação do homem, olha para dentro de você. Quando chega no momento de te formar, o Senhor não quer fazer isso pela palavra. Quando chega no momento de formar o homem, eu vou falar isso dentro da minha perspectiva, tá, irmãos? Se isso te servir, amém. Se não servir, você joga naquela sacolinha furada. Amém? A gente vem com 2 sacolinhas para o culto, não é assim? O Senhor, quando está criando as espécies, os seres viventes, as árvores, as plantas, eu acredito que Ele está sozinho fazendo. Eu acredito que Ele está ali soberano sobre todas as coisas, e Ele está pensando e executando, pensando e executando. Isso é um pensamento meu, tá bom? Mas quando é a hora de formar o homem, você vê que o verbo muda. Não é mais Deus fez, é façamos. É o Senhor, eu vou tentar explicar isso para você, irmão. É como se o Senhor falasse assim: filho, vem aqui. Espírito Santo, vem aqui. Nós vamos formar o homem agora. A alegria tinha que ser compartilhada. Sabe, o Senhor, é como se eu visse, de verdade, é como se eu visse os 3 reunidos, aleluia, dentro de uma figura única, dizendo: vamos criar, aleluia, um ser segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e nós vamos colocar ele lá embaixo, vamos colocar ele lá no meio do jardim, aleluia, para que ele governe sobre os céus, para que ele governe sobre os seres viventes, para que ele governe sobre as criaturas. Mas não precisa ser, não tem que ser algo comum, não, tem que ser algo com a nossa essência, aleluia, porque o Senhor está dizendo: façamos o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o Senhor pega do pó da terra, aleluias, aleluias, e Ele começa a moldar, aleluias. Posso te falar uma coisa? No animal mais bonito que você vê nessa terra, ouvir nessa terra, ele não tem a digital do Senhor. O peixe, cadê os pescadores? Mais bonito que você possa pescar, ele não vai ter a digital do meu Deus. Mas o Senhor está tocando no pó da terra e está moldando, aleluia, aquele que vai carregar a sua imagem e a sua semelhança. Aleluias, 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 aleluias. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. Domine sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aleluias. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva
que dê semente, que está sobre a face da terra, toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, todo o animal da terra e toda a ave do céu, todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E no versículo 31 vai dizer: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, já não era mais bom. Enquanto ele criava as coisas da terra, era bom. Mas quando ele acaba de formar o homem, ele diz: é muito bom. Deus fez o homem perfeito, irmão. Colocou ali Adão no jardim. E eu fico imaginando esse relacionamento de Deus com Adão. No capítulo 2, no versículo 8, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali, ele colocou o quê? No original, jardim significa lugar secreto. Deus cria o homem e o coloca para viver no lugar secreto. Não é lindo isso? Só que esse lugar secreto está dentro de uma região, e eu quero colocar assim para que nós possamos entender de maneira bem fácil, chamado Éden. O Éden para nós significa o mundo. O lugar secreto de Deus ainda está no mundo. Mas ali é tudo perfeito. Sabe, amados, eu quero tentar discorrer esse texto com você, pedindo para que o Espírito Santo nos dê graça, para que nós possamos entender o que Deus quer conosco nessa manhã. Mateus 6:6 vai dizer, um texto que uma amiga nossa, uma pastora amiga nossa, gosta muito de dizer, né, minha pastora Rita? É o nosso lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te ouve Ele te ouve publicamente. Publicamente Ele vai te honrar. Sabe por quê, irmão? Tudo que você busca no secreto, não tem como ficar no secreto. O Senhor traz, o Senhor mostra, o Senhor faz. Eu fico vendo esse texto, quando eu estava lendo isso, e buscando algumas coisas, e ouvindo algumas coisas, eu falei, meu Deus do céu, por que o Senhor nos colocou num lugar secreto? O jardim, ele é perfeito, irmão. E o texto vai nos dizer que o Senhor coloca o homem para governar sobre tudo. É engraçado porque tudo que Deus criou ainda não tinha nome. E o Senhor delega a Adão esse privilégio de colocar o nome em algo que Deus fez. Você consegue entender, irmãos, aleluias, que quem faz tudo é Deus? Você consegue entender que nós não temos mérito em nada?
Você consegue entender que o Senhor faz tudo perfeito, mas Ele não quer fazer só com Ele, Ele quer fazer conosco. Quando Ele chama Adão, e dentro de uma conversa, Ele vai falando assim, olha, vai dando nome. Né? O pastor Cláudio Duarte, que brinca muito com isso, né? Imagina ele criando a girafa e falando, olha, é a girafa, e a girafa parece mesmo com o nome girafa, né? A gente vai vendo esse tipo de coisa. E ele vai dando os nomes. O pastor Cláudio, ele é bem extrovertido nisso. E é engraçado que você não consegue imaginar, por exemplo, um leão, um corpo, por exemplo, de um rinoceronte. E quando você lembra da palavra leão, você vai imaginar a juba, aquele negócio todo, não é assim? E o Senhor vai dando essa liberdade para Adão, irmãos. Tem projetos que o Senhor mesmo faz e pede para você dar nome. Aleluias. Tem projeto que Deus mesmo faz. Ele mostra para você. Aleluias. E você dá um nome para esse projeto. Mas você não está dando um nome segundo a tua vontade, não, é o Senhor que está te inspirando. Ele está te mostrando, aleluia, as coisas que Ele fez. Ele está te mostrando as possibilidades. Ele está te mostrando, aleluia, tudo que está ao alcance dEle. E você está tendo o privilégio da parte de Deus de nominar tudo isso. Se não houvesse intimidade entre Deus e o homem que Ele fez, Ele jamais ia confiar, entregar o que Ele fez nas mãos de Adão. O relacionamento é perfeito. Tudo que Deus está criando é perfeito, tudo que Deus está fazendo é perfeito. E tudo que Adão está nomeando, para Deus também está sendo perfeito. Porque você não encontra dentro do texto nenhum tempo Deus falando para Adão, não gostei desse nome, muda esse nome aqui. Espera aí, Adão, talvez você tenha se equivocado, acho que saiu um pouquinho do foco. Troca o nome daquele animal, ou essa planta já não pode ter esse nome. Sabe, a gente não vê isso dentro do texto. A comunhão é plena. Aleluias. A comunhão é plena. É plena porque tudo que estava dentro de Deus, quando Ele sopra, aleluias, quando Ele sopra no homem que Ele formou, a essência dEle vai para dentro do homem. Amados, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós temos dentro de nós o sopro divino. Deus não soprou nas narinas de nenhum animal. Deus não soprou nas raízes de nenhuma planta. O fôlego dele, aleluia, foi soprado dentro do homem que Ele formou. Isso é maravilhoso. E as coisas vão acontecendo. E eu fico imaginando, porque eu acredito que Deus tinha um encontro diário com Adão. Eu acredito dentro do texto que Deus se encontrava com Adão dia após dia. O relacionamento entre o homem e Deus estava perfeito. Eu imagino Adão contemplando a criação, brincando com os animais, comendo dos frutos, das plantas, das árvores. E quando chegava do final da tarde para o começo da noite, o Criador, dono de todas as coisas,
aparecendo no jardim. Você me permite? Adão, tudo bem? E aí? Como é que foi o dia hoje? Ah, Senhor, você nem sabe. Fiquei brincando na relva o tempo todo com o leão. E ele batia com a pata no meu rosto assim, imagina uma pata pesada. Depois corri para o meio das árvores para brincar com os bichos. O senhor não tem noção que eu corri, consegui acompanhar o tigre correndo. Estou conjecturando com você, tá bom? Eu imagino, irmãos, Adão brincando com a natureza. Eu imagino Adão se fartando, com tantas belezas e delícias, mergulhando num rio fresco. Olhando para o céu, vendo as aves passando, uma mais linda que a outra. E uma ave pousando do lado dele, ele acariciando. E o Senhor olha e fala assim, peraí, está tudo muito bom. Mas quando ele vai descansar, eu vejo que cada animalzinho tem sua companheira. Eu vou fazer uma mulher para ele. Vou fazer uma companheira para ele. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor induz Adão num profundo sono. E nesse sono o Senhor move uma de suas costelas. E do lado de Adão, o Senhor faz a companheira dele. Pensa. O cara vai dormir. E quando ele acorda, ele tem alguém do lado. Mas pensa comigo, tudo é perfeito. O ambiente ainda é? Participa comigo. Prega comigo. Eu imagino Adão agora acordando, vendo a sua mulher e dá a ela o nome de Eva, passeando com ela de mãos dadas, mostrando tudo o que Deus fez. Mostrando para ela, aleluias, cada um dos animais que ele mesmo nomeou, de mão dada. E chega no final do dia, quem é que vem no jardim? O Criador. Agora a pergunta já não é mais, e aí Adão, como é que foi o dia? E aí, casal? E aí, casal? Como é que está sendo os dias aí? Dia a dia, o Senhor vai visitando a sua criação. Amados, tudo é muito bom, tudo é muito perfeito. Tudo está indo muito bem. Até o dia que a serpente aparece. Semana passada foi falado sobre os anões, né? Pensa. Quem não souber o que é os anões vai ter que buscar na live agora. Vai ficar curioso, não vou falar não. A serpente aparece, ela olha para a mulher e fala a respeito de uma árvore plantada bem no meio do jardim. Uma árvore da qual o Senhor tinha dado ordem. Desfrutem de tudo. De tudo. Tudo que vocês enxergarem e alcançarem, podem desfrutar de tudo.
Mas ali, não mexa ali. Eu vou trocar isso em miúdos, para que você possa entender exatamente o que Deus falou. Se você provar do fruto que eu coloquei lá, se você tocar naquela árvore, se você me desobedecer, acho que não era a hora de falar desobedecer, mas já falei. Porque é dentro da desobediência que entra todo o mal na vida do crente. É dentro da desobediência que entra todo tipo de má sorte. É dentro da desobediência que entra o princípio das discussões dentro da casa. É dentro da desobediência que começa, aleluia, o cenário que era bom, que ora era agradável, que estava tudo perfeito. É por conta da desobediência que os problemas começam a aparecer sorrateiramente. O Senhor foi muito específico para mim e para você. Anda na minha presença e ser perfeito. Medita nesta lei de dia e de noite. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Continua aqui, ó. E quando a gente para dar ouvido para serpentes que a gente encontra nos dias aí, no mundão aí fora, a minha obrigação, irmãos, escute isso, a minha obrigação em todo o tempo, como homem, é cuidar da minha esposa. A minha obrigação em todo o tempo é cuidar e amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Difícil? Você ri porque você é a igreja. Quando a gente ri dentro de uma situação como essa, é porque nós entendemos o quanto nós somos falhos. Cuidar e amar a esposa como Cristo amou a igreja, meu irmão, eu arrisco até dizer, acho que é impossível, mano. Porque nós somos falhos, errantes, pecadores, traidores, enganadores. O Senhor Jesus viveu tudo isso aqui na terra, nesse pouco tempo que Ele passou por ela. Foi enganado, foi cuspido, foi traído, apanhou, foi vendido. Aí nós ouvimos assim, nós homens, cuida dela, como Cristo amou a igreja. É fácil, pastor Davi? O pastor Davi está até careca por causa disso. Amado, eu não estou falando que você tem que ser pegajoso, ter aqueles ciúmes doentio. Mas nós precisamos cuidar um do outro, amém? Casal, olha para mim. O que faz a minha esposa chorar vai me fazer chorar também. O que faz o meu esposo se entristecer vai fazer a esposa se entristecer também. O sofrimento de um sempre vai ser o sofrimento do outro. A tristeza de um sempre será a tristeza do outro. Mas na hora que os dois acertam, irmão, a alegria que toma conta do coração, do ambiente é tremenda. Aleluias. Onde é que estava Adão enquanto Eva estava tendo uma conversa com a serpente? Cadê o cuidado? Cadê o zelo? Cadê a proteção? A palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas aquela que é tola, com a própria mão, ela destrói.
Mas eu creio que aqui tem muita mulher sábia. Amados, ainda que tenha acontecido adversidades, não importa. Já foi, já errou. Recomeça. Perdoa. Traz à tua memória as boas lembranças. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu fiquei pensando nesse texto. E eu fiquei pensando assim, Senhor, como seria diferente se na hora que eles erraram, se na hora que eles desobedeceram, eles tivessem corrido, olhando para o relógio, dizendo, olha, marido, daqui a pouco vai ter a viração do dia. Nós erramos, mas vem comigo. Aleluia. O dia vai se declinar e quem é que vai vir para nos encontrar? Quem é que vai vir para nos encontrar? Quem é que vai vir para nos encontrar? Nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos chorar. Nós vamos conversar com eles, vamos dizer, Senhor, nos perdoa, nós te desobedecemos. Nós erramos, nós falhamos, mas nos perdoa. Eu imagino a reviravolta que teria em toda essa situação, meu irmão. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui começa uma das partes mais tristes dessa história. Que a tarde vai declinando, a noite vai chegando e está chegando a hora do Senhor procurar o contato com Adão. Aleluias. Capítulo 3, lá no versículo 9, o texto que nós lemos. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus não sabia onde estava Adão? Deus não sabia onde estava Adão, irmão? Aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que fez separação entre águas, que criou espécies para cada tipo de ambiente. Aquele que formou um ser segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele não sabe aonde está Adão? E sabe qual que é o pior de tudo? É Adão querer se esconder dentro do lugar secreto. Imagina Adão escondido atrás das árvores. Tenho certeza que aqui ele não vai me achar, é impossível. Sabe, amado, essas árvores, esse lugar de esconderijo, que na verdade não é esconderijo, é um lugar onde ele está tentando se camuflar. É um lugar onde ele está usando como muleta, como desculpa, para não comparecer ao encontro que foi marcado com ele. O Senhor tem um encontro com você, meu irmão. Eu posso te dizer uma coisa?
Deus sabia que Adão errou, sim ou não? Deus sabia da falha de Adão, sim ou não? Deus faltou no encontro? O que Ele estabelece, Ele cumpre. Todo dia, Ele está lá. Todo dia, Ele está dizendo, eu sei que você está errando. Eu sei das suas falhas. Eu sei dos seus pecados. Mas eu ainda estou aqui. Ele está chamando Adão como quem poderia chamar Edson, Milene, Davi, Andréia, Luiz. Ele está chamando Adão como ele poderia estar chamando o teu nome. Ele está procurando alguém no qual ele soprou o fôlego dele. Eu e você. Mas nós podemos mudar toda essa situação. As coisas ainda podem ser mudadas. O cenário pode ser o mesmo, mas a resposta pode ser outra. Porque esse cenário do mundo, a gente não vai conseguir sair dele. A não ser o dia que o Senhor nos chamar e tirar de nós o fôlego. Quando expirarmos. Mas, enquanto estivermos respirando, o cenário ainda é esse. Até quando nós vamos ficar nos escondendo no lugar secreto do propósito que Deus nos criou? Até quando você vai continuar aí escondidinho e não vai assumir o teu lugar no ministério? Até quando você vai ficar escondidinho, não assumindo a tua vida como cristão? Até quando você vai ficar escondido, sem confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Até quando? Até quando você vai ficar escondido atrás da tua profissão para não fazer aquilo qual Deus te delegou? Até quando você vai ficar cuidando das coisas da tua casa e vai deixar de lado o chamado que Deus te deu? Eu preciso falar isso, irmão. Não dá para ficarmos escondidos, porque estamos na desobediência. É como se tivesse, eu sou meio xarope, eu falo. É como se tivesse uma sinalização a laser. A gente andando no meio da multidão, e aquela sinalização na nossa cabeça, você fala, está errado, está em desobediência. E o céu está olhando, na terra ninguém está vendo, irmão. Não é assim? Na terra muitas vezes as pessoas não estão nem vendo. Porque aqui na terra, muitas vezes as pessoas nos incitam a fazer as nossas próprias vontades. Mas Deus está falando assim, eu já soprei dentro de você. Já te separei. Você já está, aleluia, direcionado para aquilo que eu quero. Não adianta, aleluia, ficar se escondendo, mas Senhor, eu errei, tá bom. Levante aí e toque a primeira pedra bem na minha cabeça, aquele que não errou ainda. Eu te dou essa oportunidade de fazer como tentaram fazer com aquela mulher quando foi apresentada na presença de Jesus.
Acusar, meu irmão, dos seus erros, o inimigo, ele é maravilhoso nisso. Pensa num cara que sabe acusar naquilo que você faz de errado, é o Satanás. É o papel dele. Mas enquanto há, aleluia, acusações, dizendo que você não pode recomeçar, que você não tem que levantar, que você não tem que aceitar, que você não tem que fazer, que você não tem que tocar, não tem que cantar, não tem que pregar, não tem que atender na igreja, não. Enquanto tem muita gente falando, muita gente da parte de Satanás dizendo assim, ei, não faz não. Tem alguém assim, ó. Dizendo para mim e para você, eu não faltei ao encontro. Nós precisamos entender isso. Não dá para ficar escondido. Acho que foi o pastor Weber ainda que, no momento da oração, de abertura, falou do velador. Escuta, você é luz. Não tem como ser colocado embaixo da mesa, irmão. Se o Senhor tiver que quebrar a mesa, Ele vai quebrar. Mas que Ele vai te colocar na posição que Ele quer, Ele vai fazer. Adão errou. A mulher errou. Mas o Senhor está lá. Está dizendo, onde é que você está? É como se o Senhor estivesse dizendo assim, pastor Andréia, ô cabeção, eu sei que você está aí, mas a pergunta é, você quer continuar aí? Ele foi lançado para fora do jardim. Nós sabemos disso. Foi tirado o direito dele de permanecer no meio do jardim. Foi tirado o direito dele de desfrutar das delícias de Deus. Foi tirado o direito dele, aleluia, de desfrutar de tudo que Deus criou. Mas a coisa não podia continuar assim. Até que o nosso Salvador, Ele vem. Escuta, nós perdemos todo o direito das coisas de Deus. Mas Jesus Cristo vem à terra. Se humilha a ponto de ser gerado por um ser humano. Ele nasce de maneira natural, cresce como uma criança, brincando, e com o passar do tempo ele vai tomando forma, vai aprendendo da palavra, sendo ele a própria palavra. Tanto é que com 12 anos, aquele que era para ser só uma criança, aos olhos de muitos, está ensinando os doutores a lei. A palavra de Deus vai dizer que aos 30 anos ele inicia o seu ministério. O Senhor Jesus, Ele realiza curas, milagres, maravilhas. Ele é preso.
ele é açoitado, ele é humilhado, ele passa por uma situação vexatória, mas ele tem um propósito. Aquilo que foi perdido lá no jardim, por intermédio dele, vai ser religado de novo. Aquilo que foi desconstruído, a ponte que foi quebrada, ele veio para restaurar. Ele se entrega na cruz do Calvário, se esvazia de toda a sua divindade. A morte mesmo não pode vencê-lo. Ele entrega o espírito dele nas mãos do Pai e diz: está consumado. O véu do templo se rasga de cima a baixo. O caminho está aberto de novo. A oportunidade está aí para quem quiser. Caiu, errou, pecou. Não para não. Uma nova chance foi dada, irmão, para você voltar a ter contato com o teu Criador. Eu preciso falar isso de novo. Restaura a tua aliança com o Senhor. Restaura a tua aliança com o Senhor. Retoma aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Mas, pastor, é difícil, eu já fui enganado, já estou cansado disso. Não importa, irmão. Eu só aceito você dizer isso se você foi traído por Jesus. Se você foi decepcionado por Jesus. Se você foi iludido por Jesus, aí eu aceito. Agora, se tudo isso que te aconteceu foi por homens, esquece. Isso vai acontecer não só uma vez, mas muitas vezes. Enganado, caluniado, traído, lorota. Isso daí é comum entre os homens. Infelizmente. Mas você não pode parar a tua vida. Não pode parar o teu chamado. Você não pode parar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos por conta disso. A desobediência, ela te levou a isso. Mas o Senhor Jesus, Ele restaurou o acesso entre eu e o Pai. E nós só vamos ficar aqui, escondidos, sem exercer aquilo para qual fomos chamados, se não tomarmos uma posição. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu sei que tem pessoas ainda no nosso meio que ainda não se decidiram por Jesus. Hoje é uma oportunidade que você tem de vir aqui e confessá-lo publicamente como seu Senhor e Salvador. Sei que tem no nosso meio pessoas que estão se escondendo daquilo que Deus quer para você. A escolha é sua. Você vai continuar escondido
ou vai querer da parte de Deus a oportunidade de recomeçar? Existem alianças quebradas. Anás. Ei, Ramachel. Aleluias. Aleluias. E elas precisam ser restauradas, irmãos. Você está tendo essa oportunidade nessa manhã. Eu não quero expor ninguém. Não estou aqui para isso. Mas eu queria que você que você se desse a oportunidade de ser restaurado nessa manhã. Eu gostaria que você se desse a oportunidade de ser perdoado nessa manhã. Eu gostaria que você se desse a oportunidade de recomeçar nessa manhã. Irmãos, a igreja não é lugar de super-heróis. A igreja não é lugar de pessoas sadias. Nós somos doentes, sim. Estamos todo o tempo precisando do remédio do Senhor, da palavra dEle, da cura dEle, do perdão dEle, para continuarmos respirando. Derruba essa fortaleza dentro de você. Com as suas forças, irmãos, você não vai conseguir. Se dá o direito de recomeçar. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. O Espírito Santo, Ele é tremendo, irmãos. Você que quer ter uma oportunidade de recomeço, vem aqui, eu quero orar com você. Aleluias. O inimigo não pode tirar de você, irmão, o direito de recomeçar. Deus quer fazer tantas coisas. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. O Senhor quer restaurar alianças nesse lugar. Se dê a oportunidade. Vem aqui, eu quero orar por você. Pai, nessa manhã, aqui junto com as minhas irmãs, coloca a mão no seu coração. Paula. Pede para ela pôr a mão no coração. Isso. Põe a mão no seu coração, quero orar com você. Senhor, essa mão no peito é como se fosse um sinal de tentar amenizar o sangramento que está acontecendo. Aleluia. De tentar esconder a dor e o sofrimento. Mas o Senhor é maravilhoso. Concede a elas nessa manhã o bálsamo e o alívio que elas tanto precisam. Lança por terra, Pai, toda acusação. Aleluias. Aleluias.
Restaura, Senhor amado, as feridas. Fecha, cicatriza. Move o teu espírito sobre elas, o teu amor sobre elas. Que elas entendam que dentro da tua palavra, por intermédio de Jesus, elas têm o direito de recomeçar. Esse direito foi conquistado na cruz do Calvário. E não há quem possa revogar isso, porque o nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo, Ele venceu a morte, a cédula do pecado Ele rasgou, toda acusação, aleluia, não tem mais valor. Porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Pai, nessa manhã, eu apresento a vida das minhas irmãs. Que elas sejam restauradas. Aleluia, restauradas. Restauradas pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de fazer aquilo que te agrada. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Senhor, visita no meio da igreja aqueles que, por um motivo, não conseguiram vir aqui na frente. Mas que o teu Espírito visite aonde ele está. Porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. O Senhor ouve o clamor de um coração. Visita, perdoa, dá um novo recomeço. Dá coragem, Senhor, para assumir o compromisso pelo qual o Senhor mesmo já estabeleceu. Aleluias. Aleluias, e mais uma vez, irmãos, eu quero ressaltar isso. Você é luz, e não tem como te colocarem debaixo da mesa.